o Edivaldo Puchés, que vai estar aqui, que é no sábado. Ele vai às 19h30, né? Então ele vai fazer uma palestra. Então estão todos convidados, podem divulgar para as pessoas que quiserem participar. Nós temos também mais um curso que vai ser lá no Poço Claro. A outra semana eu vou divulgar para ver bem certinho para os trabalhadores da Casa Espírita. Eu não sei bem o dia certinho, mas daí a outra semana a gente tem que se organizar para as pessoas que querem ir, tem que fazer inscrição. Então é à tarde, daí vai ter um cafezinho. No domingo? Sábado. Você sabe o dia? Eu acho que é sábado, final do mês, o último dia do mês, se não estou enganado. Não tenho certeza. Mas a outra semana a gente divulga melhor. Então, para iniciar a nossa doutrina, eu vou ler uma mensagem sobre mudar o mundo. Eu, você, nós, todos queremos mudar o mundo. Todos nós, com nossos erros e acertos, estamos tentando fazer isso de acordo com o que somos. Erramos, com certeza, mas também acertamos. Temos ideias diferentes? Muitas. Nós somos diferentes. Diferentes para aprendermos a conviver uns com os outros e fazendo a diferença nesse planeta que é de provas e expiações. Mas é o planeta que merecemos hoje, planeta Terra, lindo e governado por Jesus. E o que nos falta para convivermos em harmonia, paz e amor? Respeito e amor. Quando nós aprendermos a respeitar e amar o próximo, com certeza teremos paz de espírito e deixaremos cada um seguir o seu curso dentro das suas capacidades e limites. Jesus abençoe a todos nós para enxergarmos as nossas limitações e caminharmos sempre contigo, Mestre, buscando teu exemplo na construção de um mundo melhor. Então vamos refletir essa mensagem para que todos nós possamos construir esse mundo melhor que todos nós desejamos. E esse mundo melhor começa dentro de cada um de nós, amando e respeitando a todos. Como diz a mensagem, todos nós somos diferentes. Cada um tem as suas limitações, as suas capacidades para a nossa evolução. Mas se cada um fizer a nossa parte que nos compete, mas caminhando com Jesus, com certeza estamos construindo esse mundo melhor em nossos lares, em nossa casa espírita, em nosso trabalho, na nossa sociedade, no nosso planeta. Mentalizando Jesus nesse ambiente de paz e luz, para que possamos aprender as lições da noite de hoje. E em teu nome, Senhor, damos início à nossa reunião da noite. Então, hoje, como palestrante, nós temos o José Carlos. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. José Carlos é boa, acho que pouca gente me conhece por José Carlos ainda. Esses dias eu vi ali no caderno escrito José, mas esse curso nosso aqui que é o José, que está no nosso curso. Mas é um nome bonito, José Carlos, melhor quiser, né? Mas infelizmente não pegou, não tem jeito. Então, muito boa noite a todos. Sempre uma alegria muito grande estar falando aqui, né, na nossa casa, uma tranquilidade maior para a gente falar com pessoas que a gente conhece, com pessoas que vêm aqui cada vez mais
ampliar o seu conhecimento pela doutrina espírita, né? Eu vou falar um pouco sobre reencarnação hoje, tá? Minha intenção não era trazer para vocês uma coisa muito pronta sobre reencarnação, porque esse tema é bem falado, bem batido, né? Mas tentar explicar um pouco através de uma razão, né? Uma razão lógica da reencarnação. Porque entre todas as ideias do além do túmulo que se tem, a reencarnação é sem dúvida nenhuma a doutrina mais lógica, mais de bom senso, para quem realmente vai um pouco mais a fundo e tenta entender o que é essa lei natural, o que é essa lei divina chamada reencarnação, né? O Kardec vai trabalhar essa reencarnação no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele denomina esse capítulo como sendo o capítulo que diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essas palavras são atribuídas a Jesus. Jesus vai falar essas palavras no encontro com uma figura muito enigmática, Nicodemos. Nicodemos era um homem que vivia dentro da sociedade judaica da época de Jesus, e ele era uma pessoa misteriosa. É ainda para nós. Ele aparece 3 vezes nos Evangelhos. A primeira vez nesse encontro com Jesus. A segunda vez, quando ele advoga para Herodes, tentando a libertação de Jesus, quando Jesus é aprisionado. É claro que Jesus não queria isso, né? Então, isso não aconteceu. E a terceira vez, quando ele e José da Arimateia vão retirar o corpo de Jesus do túmulo e fazer um sepultamento. Perdão, vão fazer um sepultamento do corpo de Jesus no túmulo. Né? É interessante que uma figura dessa completamente desconhecida para nós apareça 3 vezes e 3 vezes importantes dentro dos Evangelhos. É porque talvez Nicodemos era uma pessoa importante. Nicodemos era um homem rico, riquíssimo. Era um homem que possuía minas de cobre, de prata e de sal. Era um homem que tinha uma influência muito grande dentro do controle do reino judaico. Tinha uma influência também junto aos romanos, porque negociava com os romanos, então ele era uma pessoa conhecida, andava naquele círculo. Era um estudioso, era um dos ministros do Sinédrio, um dos juízes, era um filósofo curioso. E é justamente por causa disso que ele vai convidar Jesus para uma conversa na sua casa. E é interessante porque geralmente Jesus não dá muita boleta, vamos dizer assim, para esses fariseus. Pelo contrário, Jesus por muitas vezes entra em embate com os fariseus. Mas nesse caso, em especial, Jesus aceita o convite. Para o espanto dos apóstolos da época. Bom, seria um fariseu? Vamos conversar com ele. E quando ele chega à casa do Nicodemos o convida para uma área mais externa e vai falar a Jesus, diz ele: mestre, sabemos que você é um homem de Deus, porque ninguém faria os milagres que você faz se você não estivesse com Deus. Então eu gostaria de saber, como é que eu faço para ver esse reino que você anuncia com tanta certeza? E Jesus disse para ele assim: bom, Nicodemos, em verdade te digo que é preciso nascer de novo para ver esse reino de Deus. E Nicodemos, mais cético que possível, diz assim: mas como eu, um homem velho, posso entrar novamente no ventre de uma mulher? E essa é uma pergunta que realmente muita gente faz, ainda hoje, infelizmente. E Jesus vai dizer: Nicodemos, como é que eu vou lhe explicar as coisas do céu se você ainda não entende sequer as coisas da terra? Porque a reencarnação é uma coisa da terra, ela é física. A desencarnação e a reencarnação é física. Não existe reencarnação no plano espiritual, só na terceira dimensão onde a gente habita. Então é uma coisa da terra. Então como é que a gente quer às vezes tentar compreender o plano espiritual, tentar compreender esse outro plano que a gente pode ser que viva, se a gente não consegue entender as coisas que acontecem aqui? É isso que Jesus está falando para ele. E ele continua falando a Nicodemos: pense bem, Nicodemos,
o Espírito, ele vai usar uma semântica com o vento, né? O Espírito, ele sopra em todos os lugares. Só que, e você ouve a sua voz, a gente escuta o vento, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. A gente não sabe. Nós, como espíritos, que habitamos esse corpo hoje, nessa atual encarnação, nós não sabemos de onde a gente veio, o que nós habitamos anteriormente. Muito mais ainda não sabemos para onde vamos. Quem lhe garante que você vai habitar esses corpos que você está vendo hoje aqui ao seu lado, na sua próxima encarnação? Porque nós já habitamos corpos bem estranhos, bem estranhos. Nós já habitamos corpos que nos deram a possibilidade de rastejar na Terra, de voar com liberdade, conhecer essas belezas que a gente tem por aí, de nadar profundamente nos mares. Então nós já habitamos alguns corpos bem estranhos, bem estranhos. Quais será que nós vamos habitar para frente? É isso que Jesus está falando, é isso que ele está comentando. Ele fala abertamente sobre a reencarnação. Então Jesus traz a lógica da reencarnação, né? E mais lógica que isso talvez seja a questão das diferenças sociais e humanas que nós vemos no nosso planeta. Agora são 8 horas e 12 minutos, se aquele relógio ali está certo, né? Vamos criar uma situação hipotética aqui. Vamos dizer que nesse minuto está nascendo 2 novos brasileirinhos. Para a gente começar a entender essa questão da justiça divina. Numa grande capital, numa grande metrópole brasileira, estão nascendo 2 brasileirinhos nesse minuto, nesse mesmo instante. Só que em realidades bem diferentes. Um está nascendo numa família amorosa, carinhosa, e que está esperando ele com muito afeto. A mãe, professora, o pai advogado, uma renda familiar boa. A mãe fez um pré-natal excelente. O melhor pré-natal com o seu pomposo plano de saúde todo pagado. Esse casal, ele está junto por livre-arbítrio. Eles se amam. E eles resolveram ter esse filho. Foi uma decisão dos 2. Esse menino está nascendo, essa criança, perdão, está nascendo numa maternidade com uma equipe médica especializada. E está nascendo com uma saúde física e psíquica perfeita. Num lar, num lar amoroso, que esperam ele e, jogam essa energia amorosa em todo esse ambiente e nessa esperança dessa nova criança. Com uma estrutura de futuro, pronta para ser construída. Essa é uma realidade. No outro lado da cidade, dessa metrópole, está nascendo uma outra criança nesse mesmo instante. Filha de uma mãe que não tem exatamente uma ocupação, dependente de crack, não fez um pré-natal, muito pelo contrário, teve deficiência alimentar, a droga já consumiu bastante das suas energias. O pai ela não conhece. E toda vez que ela pensa nessa criança, ela sente agonia, repulsa. E essa criança vai nascer. Está nascendo prematura, com graves problemas de saúde. Entre um deles, total falta de visão. Não enxerga. Essa é a outra realidade. Aí vem a pergunta: por que, gente, isso acontece? Por quê? Se você é materialista, ou se você acredita que a reencarnação não tem nenhuma noção de verdade, explica para mim isso.
Se você acredita em Deus, se você tem uma crença divina e acredita num Deus bom, justo, por que é que Deus traz tanta dificuldade e dor para uma criança, já na largada da vida, e tanto privilégio, tanta bondade para ela? Se existe um Deus soberanamente justo e bom, tem que haver uma explicação. E essa explicação tem que ser lógica. Porque se ela não for lógica, ela foge da razão, daquilo que o Kardec fala para a gente. Ela tem que ser lógica. Por que Deus permite essas desigualdades? E o Kardec vai trabalhar um pouco isso aí no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de justiça divina. Ele vai dizer assim, olha, a causa sendo sempre anterior ao efeito, porque veja bem, nós estamos procurando uma causa disso. Isso tem que ficar bem claro. Porque tudo que acontece na sociedade humana, na nossa vida, tem uma causa. Isso é lei. Tudo que a gente geralmente reclama é o efeito de uma causa. Então, Kardec está buscando uma causa, para que seja lógico. Então, ele diz assim, olha, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontre essa causa na vida atual, é que essa causa então pertence a uma vida precedente. E ele continua discorrendo, ele diz assim, por outro lado, e essa é a coisa interessante dessa história, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, aquela criança que nasceu daquela mãe viciada em crack, ela está sendo punida, porque senão ela seria em condições melhores. E Deus não podendo punir ninguém pelo bem que se fez, não pode punir então essa criança, essa pessoa nesse momento, pelo bem que ele fez em outra oportunidade, nem pelo mal que se fez, que não se fez. Também Deus não pode punir-nos pelo mal que a gente não fez. Então a lógica segue Kardec dizendo, se fomos punidos é que fizemos o mal. Se existe uma punição, é que houve o mal. E se não fizermos o mal nesta vida, porque essa criança ainda não teve a oportunidade de fazê-lo, né, é que fizemos o mal em outro. Isso é lógica. Né? Esta é uma alternativa a que não podemos escapar disso também, e na qual a lógica nos diz que lado está a justiça de Deus. Deus só pode estar do lado da razão. Porque senão seria um Deus injusto. Se ele tomasse esse tipo de decisão, sem uma razão lógica. E Jesus vai além, nos explicando exatamente isso, o que o Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Numa passagem intrigante, chamada A Cura do Cego de Nascença. Jesus está andando por Jerusalém com os apóstolos, quando os apóstolos veem uma figura que normalmente está ali naquele lugar, que é cego de nascença, ou seja, nasceu como aquela criança cega. Ela não ficou cega no andar da carruagem, ela nasceu cega. E eles chamam Jesus para perto do homem e fazem uma pergunta, como eu disse, intrigante. Eles perguntam, mestre, quem pecou? Porque existe uma causa. É o que o Kardec falou. Tem que ter uma causa. Então, para ele ser punido, eles estão perguntando, quem errou? Quem pecou? Este homem, ele, ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha, eles estão buscando uma razão dele estar nascendo cego. E eles perguntam a Jesus, qual das duas? Vejam que eles dão duas questões a Jesus. Foi os pais que pecaram ou foi ele? Se foi os pais que pecaram, a gente consegue entender, né? Porque naquela época, e isso tem uma razão também dentro da doutrina, né? Naquela época existia uma tradição, que se os pais fossem rebeldes à lei divina, Deus poderia castigá-los até a terceira geração, ou seja, dando-lhes filhos com problemas. Então, se o pai pecou, a gente até entende, tem uma lógica. Agora, e a segunda pergunta? Ou foi ele que pecou? Quando? Quando? Os
apóstolos estão perguntando a Jesus se foi ele que pecou. Quando? Se ele nasceu cego. Ele nasceu cego. Então só há uma razão. Ele pecou antes. E se não foi nessa vida, como diz Kardec, foi numa vida anterior. Está aí a resposta da reencarnação. E vejam que Jesus, quando vai responder, ele não desqualifica as perguntas, ele as responde. Sinal de que a pergunta dos apóstolos tem nexo, tem razão. Ele responde: nem ele pecou, nem seus pais. Ou seja, Jesus está dizendo, não foi os pais. E também não foi ele. Quando? Mais uma vez, a pergunta: quando? Porque Jesus está respondendo, não foi ele, não. Ele não pecou para nascer cego. Sinal que ele poderia ter pecado e nascesse cego. Sinal que poderia ter acontecido. Então está aí novamente a reencarnação. E ele diz, Jesus continua falando, né? Mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Ele nasceu cego para que as obras de Deus se manifestassem nele, diz Jesus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Enquanto é dia, ou seja, enquanto tem luz, enquanto todo mundo vê, para que ele se manifeste, cure aquele homem e todo mundo conte, fale dele. Ele faz questão de falar isso. Ele faz questão de dizer que eu vou curar esse homem. Esse homem nasceu cego para estar aqui nesse momento ao meu lado, para que eu possa curá-lo e vocês verem. E aí ele se abaixa, pega um pouco de terra, cospe na mão, faz uma massa e aplica nos olhos do homem. E diz, vai lá e lava os olhos nos tanques de Soleil. Ele vai lá, lava os olhos e começa a enxergar. E vai correndo contar para todo mundo, que era exatamente o que tinha que acontecer. Mas o que nos importa é a presença da reencarnação aqui. E a lógica que Jesus está mostrando para os apóstolos. É inexoravelmente realista essa passagem. Então a reencarnação nos explica as causas das anomalias aparentes e justiças que a vida apresenta. Causas e anomalias aparentes. Porque existe uma explicação em tudo que você imagina inexplicável. Na sua vida, no vizinho, na família, na humanidade. E essa causa é a reencarnação. Existem hoje os estudiosos, espiritualistas, eles já dividem algumas evidências da reencarnação no nosso planeta em três sistemas. As evidências da reencarnação que nos aparecem hoje por regressão de memória, por revelação espiritual e por lembranças espontâneas. Eu vou tentar dimensionar as três. A primeira evidência que nós temos hoje na nossa sociedade de reencarnação são as de regressão de memória. Não são um nem dois, são vários cientistas, estudiosos, pesquisadores que se depararam com a reencarnação quando tratam seus pacientes e fazem regressão de memória. Eu trouxe dois exemplos. Esse livro de lá é do Albert de Rocher. Albert de Rocher foi o primeiro homem a regredir alguém além da vida uterina. Esse cara é contemporâneo de Kardec. Muito mais. Ele é amigo do professor Hipólito. Ele é um militar, um pesquisador, um cientista e faz regressão de memória na época do Kardec, trazendo a memória das pessoas até a infância e às vezes até dentro do útero. Quando ele descobre, através da amizade do Kardec, o Espiritismo e descobre a reencarnação, ele fica assombrado. Ele pensa assim, obviamente, se eu regrido as pessoas pela memória até o útero, por que é que eu não tento regredir mais? E assim ele vai tentar. E ele faz experiências inacreditáveis.
Nesse livro aqui, né, As Vidas Sucessivas, tem uns relatos impressionantes. O primeiro cara que ele vai, o primeiro cidadão que ele vai regredir a memória, além da doutrina de uma encarnação anterior, começa a falar uma língua estranha. E eles descobrem que é um peruano incantível. E esse cara veio na França e não teve nenhuma relação com a América do Sul. Mas ele vai mais. Ele vai à África, numas tribos isoladas africanas. Imagina em 1850 como era a África e o contato que aquele povo africano tinha além da vida tribal, nenhum. E ele vai lá, vai regredir a memória de um negão e o cara começa a falar em grego, dentro de uma tribo africana. Como? Mas ele vai mais além. Ele começa a fazer perguntas. Ele pergunta assim: onde é que você está? Ah, eu estou numa praça. Qual é tem algum monumento, alguma coisa? Ele vai cada vez perguntando mais. Ah, tem uma igreja. Qual é que é essa igreja? Ah, sim. Põe a mão no bolso. Você tem dinheiro no bolso? Tem uma moeda. O que está na moeda? Que esfinge tem? E vai perguntando, vai levando ele a contar mais. Depois ele pesquisa e comprova que existiu aquele lugar. Então foi o primeiro homem a fazer regressão da memória. E se deparou com a reencarnação. Outro livro que também nos dá evidência da reencarnação por regressão da memória é do Brian Weiss, que tem aí na ilha. Tem aí, né? Tem, né? Muitas vidas, muitos mestres. Eu acho que alguns aí já leram esse livro. Se não, eu estou aí dando uma dica aí para Páscoa, né, para a Semana Santa. Maravilhoso. Leiam esse livro, muito bom. Né? Quem quer estudar um pouquinho de reencarnação, é excelente. É um livro dos nossos tempos. Então eu trouxe um livro do tempo do Kardec e trouxe um livro dos nossos tempos. Esse Muitas Vidas, Muitos Mestres, o Brian Weiss é um psiquiatra, né? Ele vai estudar e ele já faz regressão de memória. E ele se depara com uma paciente chamada Caterine. Né? E ele vai regredir sem querer ela para uma outra vida. Ele começa falando com ela, então ele traz ela para a infância para tratar um conflito que ela tem com a mãe. E quando ele está conversando com ela, de repente ela começa a falar em francês. Daí ele fala francês, né? Daí ele diz assim: você poderia falar em inglês novamente? Ela diz: eu não sei. Eu não sei. Mas como não sabe? Você estava falando agora comigo? Ela diz: mas eu não sei. E teima. E aí ele vai começar a pesquisar mais a fundo. E descobre que é uma encarnação dela na França. E aí para frente, gente, ele vai abordar de uma forma espetacular nesse livro várias encarnações da Caterine e de outros pacientes que ele tem. 12? São vários, né? Pois é. E daí já aparecem alguns mestres dela, que por intermédio da mediunidade dela, se aproveitam e conversam com ele. Mestres, por isso, muitas vidas, muitos mestres. Né? Mas o que mais me impressionou nesse livro foi que ela relata várias encarnações do passado, mas ela vai assim, falar para ele de uma encarnação no futuro. E aí? Porque a gente entende do passado, mas e o futuro? É que a nossa visão linear de tempo paralisa a gente. No nosso tridimensional, a gente só entende um tempo que anda para frente. Ela vai contar para ele de uma reencarnação no futuro. Olha que impressionante. É esse livro aí. Então são dois exemplos de evidências de reencarnação por regressão de memória. Tá? E um caso de evidências de reencarnação por revelação espiritual, eu não poderia deixar de trazer o Kardec. Né? Talvez seja o maior. Allan Kardec não é o nome do codificador da doutrina espírita. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou o professor Rivail, ou o professor Hippolyte, como ele era conhecido em Paris.
Allan Kardec é um nome que, quando ele começa a participar das sessões espíritas, o São Luís vai dizer para ele que era uma vida muito forte que ele teve nessa região da França, chamado Galho, na Antiguidade, e que ele era um druida, um sacerdote druida, que ele era vegetariano porque amava os animais, que ele acreditava e vivia sobre a ideia da reencarnação e que ele adorava um Deus chamado Espatel. E o nome dele era Allan Kardec. E aí, quando ele vai montar o Livro dos Espíritos e publicar o Livro dos Espíritos, ele não quer colocar o nome dele, professor Hipólito Leão Denis Arrivai, porque as pessoas poderiam ler o Livro dos Espíritos devido à sua fama, porque ele era famoso. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o professor Arrivai, ele montou um projeto de uma nova forma da gramática francesa aos 24 anos de idade. Ele escreveu um livro sobre uma nova gramática francesa. E esse livro foi absorvido pelo Estado francês e colocado em todas as escolas da França. Era uma cartilha, vamos dizer assim, do português nosso aqui no Brasil. Era a cartilha francesa. Então estava lá, todos os alunos sabiam quem escreveu aquilo, o professor Hipólito Leão Denis Arrivai. E todos os professores conheciam ele como um grande educador. 24 anos. Então ele não quer que a fama dele se transfira para o Livro dos Espíritos. Então ele vai usar um codinome. Esse codinome é Allan Kardec. Essa é um exemplo de evidência das reencarnações por revelação espiritual. Eu também recebi uma revelação. Eu fiz uma vez, eu recebi uma carta de um espírito que dizia que era meu amigo e contava que nós somos amigos desde o tempo do Império Romano. Ou seja, é uma revelação espiritual. Acreditando ou não, é uma revelação. Muitas pessoas já tiveram isso. São revelações, são comprovações e evidências da reencarnação através desse contato a nível espiritual. E a última das evidências, a reencarnação por lembrança espontânea. Isso não é para qualquer um, tá? Se bem que tem crianças que lembram, normalmente até os 4 anos. Eles falam que às vezes até os pais não dão bola, tá? Acho que estão brincando. Mas eles falam sobre as reencarnações anteriores. Mas esse caso é uma lembrança espontânea de certeza, de consciência. E sempre ele tem certeza de quem ele é. Esses dois aqui são Sai Babas, né? Esse é o Sai Baba de Shirdi e esse é o Satya Sai Baba. Eu acho que esse aqui você já viu, né? Esse cabeludo aí. Né? Esse aqui viveu no norte da Índia, numa região onde os conflitos religiosos entre hindus e muçulmanos é muito fervoroso. Lá tem o Paquistão, que é muçulmano, e a Índia, que é hindu. Então eles vivem se pegando lá. Quando esse homem viveu, ele morreu em 1918, por 50 anos houve paz naquela região. Ele conseguiu apaziguar aquele povo. Ele andava, às vezes ele dormia na sinagoga muçulmana um dia e num altar budista no outro. E estava tudo bem, eles aceitavam. Ele andava às vezes com um grupo de budistas, passava por muçulmanos, eles cumprimentavam, reverenciavam ele. Estava tudo certo. Nunca mais brigaram enquanto ele estava lá. Ele era um homem santo. Todo mundo respeitava demais esse homem. Só deu briga entre os muçulmanos e os hindus quando ele morreu. Porque daí os muçulmanos queriam enterrar ele no Paquistão e os hindus queriam enterrar ele na Índia. E daí começaram a se quebrar o pau. Até que os governos entraram em conversa e enterraram ele na divisa, bem na fronteira. Acabou o problema. Ele era um homem muito querido. Muito querido. E tinha poderes paranormais. Ele materializava flores. Ao redor dele, onde ele andava, contam que o odor do perfume das flores era assim, perceptível a metros. E ele materializava flores. Quando chegava aqui assim, chegava a me cumprimentar, eu dava uma flor para ela, eu tirava uma flor da minha mão e dava para ela. Do nada.
E quando ele vai morrer, ele vai avisando. Ele diz, olha, estou indo embora. Ele chama um dos discípulos dele, o nome dele é Dishirte, e diz assim, rapaz, tinha uns 12 para 13 anos. Olha, eu estou morrendo, mas eu vou renascer. Eu vou renascer no sul da Índia, numa aldeia bastante pobre, e uma criança de cor escura. E eu quero que quando você ouvir os boatos de que eu renasci lá, vá me procurar, porque eu quero que você seja meu secretário. Olha só. Olha a certeza que eles têm desse negócio, né? A certeza. E aí, em novembro de 1926, nasce no sul da Índia, numa aldeia paupérrima, filho de um produtor de arroz, Satya Sai Baba. Uma criança rodeada de mistérios no nascimento. A casa dele tinha instrumentos musicais que começaram a tocar do nada, né, já uns 2 ou 3 dias antes e 2 ou 3 dias depois que ele nasceu. O perfume de rosas e de flores era assim inigualável na casa dele durante o nascimento dele. Prodígio falou cedo, cantava mantras, 1 ano e meio, mantras, que ninguém sabia que mantras eram aqueles. Então, tem uma história na biografia dele que quando tem um vendedor, é um caixeiro viajante que passa pela região e ouve a criança cantando um mantra e pergunta, de onde ele sabe esse mantra aí? Ele diz, não, eu acho que não, só escuta ele cantar. Esse mantra se canta lá no norte da Índia. E é um mantra muito antigo. Poucas pessoas lá conhecem. Vai para a escola muito cedo. Já escola muito seriada, né, com várias crianças maiores, já começa a pegar rapidamente toda a matéria, já começa a ser o líder da turma e ensinar todo mundo. Inclusive o professor dele, aos 10 anos de idade, ele já ensina o professor. O professor traz livros para ele traduzir e repassar o conhecimento para o professor, porque ele sabe mais do que o professor. Ele tinha a capacidade de botar a mão em cima da página, ler a página toda e declamar. E aos 13 anos de idade, ele levanta na carteira da escola e diz assim, chega. Para mim deu, estou indo embora. O que eu podia aprender aqui, eu aprendi. Eu preciso sair porque os meus seguidores estão me esperando. E foi embora, saiu da escola. Saiu da escola, passou numa venda, naquele tempo, né? Comprou um tecido laranja, porque na Índia os puros, né, os sábios, os santos, usam essa roupa laranja. Levou para casa e começou a costurar sua roupa. O professor ficou maluco e foi correndo para o pai. Chegou o pai, estava trabalhando lá no arroz, né? Todo sujo, disse, ó, teu filho ficou louco, endoideceu. Disse que vai sair para o mundo. O pai passou a mão num bambu e disse, deixa comigo, vamos resolver esse problema. Lógico, mas pense bem, a família joga todas as apostas de sair da pobreza naquele menino, né? É óbvio que o pai vai tomar uma reação daquela. Passou a mão na vara e veio para casa. Quando ele chega em casa, tem uma história muito legal, que ele pisa na varanda e ali já está cheio, já tem um tumulto, né? Todo mundo já sabendo, a aldeia inteira já virou um tumulto, tem pessoas ali diferentes. Quando ele pisa na varanda, tem uma senhora sentada embaixo, olha para ele, meu senhor, mas o senhor vai falar com a criança santa nessa situação, com essa sujeira? Não conhece ele. Ele fica mais bravo ainda, entra para dentro de casa, querendo arrebentar com tudo. Quando ele entra para dentro da porta, a criança, ou o Sai Baba está sentado do outro lado da mesa, 13 anos. Levanta e diz, larga essa marca. Larga essa marca. Eu agradeço por vocês terem me recebido nessa família, por tudo que eu aprendi, por tudo que vocês me ofereceram. Mas eu sou a reencarnação do Sai Baba de Shirdi e eu tenho um compromisso espiritual nessa terra. E a minha missão começa agora. Olha a força dele, né? E assim foi. Dali ele saiu e
construiu, digamos assim, um dos impérios mais conhecidos do mundo, né? Impérios em relação à fraternidade, solidariedade. 47 mil pessoas chegaram a viver com ele, né? Nessa associação que ele criou de ajuda humanitária e tal, na década de 60, 70. Cara, extraordinário. Mas o Dixit, o contado Dixit, foi encontrar ele. Chegou lá, ele olha para o cara e diz: Dixit, opa, demorou, meio chato, demorou. O Dixit olhou para ele e disse: olha, eu até vim, eu até acredito que você pode me chamar pelo nome, mas eu preciso de uma prova, Marco. Se você realmente é o meu mestre materializava flores. Materializa uma flor aí. Saibaba olhou para cima e começou a cair flores, pétalas de flores no chão, assim, e formou o nome Saibaba no chão. Isso não é fato, gente, não é uma história. Isso aconteceu. E ele olha para o Dixit e diz assim: de agora em diante, que até aquele momento ele não era conhecido como Saibaba, eles querem que eu seja conhecido como Saibaba, e assim será. O cara faleceu no mesmo dia do Bin Laden. A mídia brasileira deu uma notinha embaixo, assim: faleceu na Índia, grande vida espiritual. O Bin Laden, acho que ficou uns 3 meses falando dele. Vocês vão ajudar muita evidência para o mal ainda, né? Muita evidência. Extraordinário, né? Evidência de reencarnação por lembranças espontâneas. E para fechar, eu trouxe uma aí que fui eu que juntei, né? Essa é uma evidência da encarnação por revelação e por lembrança espontânea. É o Dalai Lama. Vocês já ouviram falar do Dalai Lama, né? Dalai Lama é o líder religioso do budismo no Tibete. Dalai significa oceano e Lama é sabedoria. Então, todo Dalai Lama é um oceano de sabedoria. E todo Dalai Lama é uma reencarnação do outro. É uma prova da reencarnação. Diferente de que a gente escolhe o Papa, né, que são os cardeais que votam, lá eles escolhem o novo Dalai Lama por intermédio de revelações espirituais de quem é a criança que nasceu e aonde ele nasceu. Esse aqui é o nosso atual Dalai Lama, é o Tenzin Gyatso, né? É o atual. E aquele é o anterior, que faleceu em 1933, né? O Thubten Gyatso, foi o 13º Dalai Lama. Então, quando um Dalai Lama falece, ele já deixa algumas pistas. Olha que isso aí é. Mas tem um grupo de sacerdotes, são médiuns, né? Que ficam em volta de um lago sagrado fazendo meditações, esperando uma revelação. Até que começa a vir. Ó, vai ser lá no lugar. Ah, vai ser assim. E aí eles começam a se movimentar. No caso desse aqui, ele nasceu no Nordeste do Tibete, numa aldeia pobre. A gente sempre falou, ontem até comentando sobre isso, né? Esses espirituais aí, essa galera aí que vem com missão, nasce pobre. Dá preferência em nascer em famílias pobres. Não tem chance ainda de ser um líder espiritual. Pobre quer dizer com dificuldade, né, gente? Nascer com grande dificuldade. Uma aldeiazinha, olha, gente, malmente tinha para comer. Nasce esse homem aí. E o que acontece? Como é que eles encontram? Não é uma coisa assim simples, é bem complicado de explicar. Vamos tentar dar uma pincelada rápida. Eles identificam a aldeia, identificam a criança, e aí eles se misturam na aldeia, vão chegando um, vai chegar outro, e vão aos poucos vendo o cotidiano da criança para ver se tem algum nexo. Com esse aqui foi uma coisa extraordinária. A primeira vez que o primeiro monge se misturou com a aldeia, ele reconheceu. 3 anos e meio. Ele olhou assim, e o monge estava com um colar que são de esferas, né, que eles usam, de madeira, esfera de madeira. Ele olhou assim para o monge, se aproximou, passou a mão naquele colar do monge, tirou e colocou nele. 3 anos e meio. Daí a mãe dele diz: mas garoto, vai, irmão, você não é educado, levou o colar aí pro rapaz.
Ele diz assim, não, esse rapaz aí só veio trazer o que me pertence. 3 anos e meio. E ele vai no Tibete, eles levam ele, porque geralmente eles não levam já. Eles vão acertando as coisas com a família. Isso é um imagino, né? Com a família. Levam para lá e daí ele passa por alguns processos de testes, né? Ele acerta todos. São 7 etapas de testes, passam todos. Eles nunca erraram, gente, nunca erraram. É o 13º. E toda vez é um ser assim, além da conta. Esse cara aqui foi Prêmio Nobel da Paz em 1989. Eles nunca erraram. Nunca erraram. E nenhum morre na viagem. Não teve nenhum que morreu cedo. Morreram de velhinho. Cumpriram toda uma missão, que às vezes acertam, né? Porque eles podiam acertar o cara que uma criança que já morresse. Não. Viveu. Cumpriu a missão. E esse aqui já disse que ele está com 85 anos. Ele vai desencarnar, diz ele, se nada der errado, ele falou, com 90 anos, daqui 5 anos. E ele falou um negócio lá, que ele deixou os monges carecas com os cabelos em pés. Ele disse, eu não sei se eu não vou voltar no corpo de uma mulher. Imagine uma tradição, né? Quantos anos? Imagina. Estou pensando, pode ser que eu volte no corpo de uma mulher. Deve ser uma monja. Uma monja, mas monja existe monja, mas não dá lá nenhuma também, só homens. Então, gente, o recado que eu queria passar para vocês é esse aí, né? Eu alonguei um pouquinho, falei um pouco demais aí, mas hoje é véspera de feriado, né? Mas dá para dormir um pouquinho mais. A lógica da reencarnação, a maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual você não sabe. Isso é a maior ignorância. Né? Então nós temos que, essa é a mensagem final, né? Nós temos que entender que nós não somos, gente, um corpo, nós somos uma alma, nós temos um corpo nesse momento. E aí eu não posso esquecer da passagem do Kardec, quando ele conversa com os espíritos pela primeira vez. E ele vai fazer a seguinte pergunta. Quando ele percebe que não é a mesa que está respondendo a pergunta, porque mesa não tem inteligência. Ele percebe que existe uma inteligência além daquilo, né? E ele pergunta, o que é você? E aí a entidade responde para ele, eu sou espírito. Espírito? Mas você já viveu na Terra? Sim, muitas vezes. Mas então você é como eu, diz o Kardec. Você é uma pessoa como eu, igual eu? Sim, só que com uma diferença. Por enquanto, você tem um corpo. Por enquanto. E assim somos nós. Por enquanto, a gente tem um corpo. Por enquanto. Muita paz a todos.